Meus queridos, bom dia meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus a todos vocês, que o Senhor te abençoe poderosamente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso devocional dessa quarta-feira, dia 2, é isso mesmo, dia 2 de julho, o ano é 2025 e nós estamos no nosso Café com Palavra. Meu Deus do céu, que bênção! Que maravilha poder estar com vocês todas as manhãs, é com muita alegria, é com muito prazer e satisfação que eu venho todas as manhãs para o nosso encontro matinal aqui no nosso Café com Palavra. Aqui é o lugar de ouvir a Palavra de Deus, de fortalecer a vida espiritual, lugar de aprendermos sobre o emocional, o psicológico. Aqui é o lugar de fortalecer a nossa fé, de conexão com a Palavra. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o nosso cantinho da bênção. Já coloque nos comentários aí, já deixa o seu bom dia, já deixa aí a sua mensagem de esperança e de fé para todos que estão chegando nessa quarta-feira, porque todo dia aqui tem coisa boa de Deus reservada para as nossas vidas. Nós estamos na série Crenças Limitantes e essa série tem dado o que falar, minha gente. Essa série tem sido extraordinária. Ontem, inclusive, a mensagem que foi ministrada ontem sobre o que fazer para prosperar, para enriquecer, quebrando as crenças limitantes no que diz respeito às finanças. Meu Deus, muito forte. Muita gente me procurou, muita gente mandou mensagem. Pastor, Deus falou comigo, eu vou me posicionar, eu vou fazer algo. Ontem mesmo pessoas já trouxeram já planos que estão já saindo do papel para começar a executar. Café com Palavra é isso, irmão. É um lugar de aprender, é um lugar de somar, é um lugar de crescer. Então, se você faz parte do Café com Palavra, seja muito bem-vindo. Já abre o sorriso 915 e vem com a gente. Vem que aqui é bênção. E eu aproveito a oportunidade para chamar você, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Tá vendo aqui abaixo o botão inscrever-se? Tá vendo aí? Isso mesmo, se inscreva, clica nesse botão. É totalmente gratuito. Todo o conteúdo aqui, você não paga nada por ele. É uma forma de abençoar a sua vida, uma forma de somar na sua vida, na sua família, uma forma de ajudar. Se de alguma forma o Café com Palavra tem sido bênção na sua vida, após se inscrever, deixa o like. Isso, deixa esse like. Esse like é para todos os ouvintes. Acabou de ouvir, ou no começo da mensagem mesmo, agora mesmo, já clica aí no like. Esse joinha, gente, vocês não sabem a importância dele. Nós começamos aqui no YouTube já há 7, 8 meses, gente. 8 meses, produção. 8, vamos para 9 meses agora, é isso mesmo. 9 meses aqui no YouTube. E todas as vezes que você ouve, que você deixa o seu like, que você participa, o YouTube ele recomenda esse conteúdo para mais pessoas. Volta e meia tem pessoas de outros estados chegando em mim falando: Pastor Carlos, eu ouvi o Café com Palavra. Apareceu aqui no meu celular, eu não sabia nem quem era o Senhor, estou gostando, estou amando, Deus curou minha família, Deus abriu porta para mim, eu estou me fortalecendo, enfim, todos os dias alguém nos procura dizendo que está sendo alcançado através do Café com Palavra, e o responsável disso é você. Você, além de ser abençoado, está abençoando outras pessoas também. E isso, gente, é extraordinário, tá certo? Dentro da série de mensagens, hoje eu quero falar sobre uma crença limitante, irmãos, que é muito difícil de falar. Essa crença limitante, muitos de nós, principalmente nós cristãos evangélicos, sentimos isso na pele. Muitas das vezes eu ouvi pessoas falar: você pecou, agora Deus vai te ferir. Deus vai cobrar de você muito caro por causa do seu pecado. Você errou, tudo aquilo que Deus te prometeu não vai cumprir mais. Quantas das vezes eu me senti oprimido após ter cometido erros, e a gente erra todos os dias, infelizmente, e pessoas chegarem em mim e eu acabar acreditando que por causa do meu erro eu estaria desqualificado para aquilo que Deus tinha na minha vida. Essa crença limitante, gente, eu tenho certeza que hoje vai encontrar muitas pessoas. Eu sei que tem gente aqui me assistindo nesse momento que se afastou da igreja e por conta dessas crenças limitantes, até hoje você tem um receio em voltar. Hoje essa mensagem vai tocar seu coração, tá certo? Vamos para o texto bíblico? Vamos lá, querido. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, verso de número 17. Estou com a palavra de Deus aqui. Diz assim: pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes
que eu te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. Glória a Deus. Queridos ouvintes do nosso Café com Palavra, hoje falaremos sobre a crença de que falhar nos desqualifica para aquilo que Deus tem na nossa vida. É isso mesmo. Hoje eu vou falar sobre a crença limitante de que todas as vezes que eu peco, Deus anulou tudo aquilo que Ele me prometeu, toda a promessa que Ele me fez simplesmente morreu. Não vai se cumprir mais porque eu pequei. Esse é um pensamento muito comum em nosso meio. E o texto bíblico aqui, gente, nos fala de um acontecimento na vida de um dos apóstolos de Jesus que eu mais amo, que é o apóstolo Pedro. Pedro, quem já estudou comigo acerca dos temperamentos, sabe que o temperamento de Pedro era sanguíneo, e como todo bom sanguíneo que se preza, Pedro não tinha medo de errar, Pedro não tinha medo de se expor, de falar alto. Muitas das vezes ele acertava e muitas outras ele errava, mas ele não perdia a viagem. O sanguíneo é aquela pessoa que não consegue passar batido no grupo de pessoas. O sanguíneo sempre vai se destacar pela sua ousadia, pela sua coragem, pela sua ousadia. Todo sanguíneo é ousado. É aquela pessoa que quando chega na empresa, você fala: ixi, já chegou quem estava faltando. É a pessoa que abrilhanta o ambiente, fala com todo mundo, dá risada, fala alto. Coloca nos comentários se você conhece alguém desse jeito. Coloca nos comentários aí: pastor, eu sou assim. Coloca aí: eu conheço alguém, minha irmã é desse jeito, meu pai, meu marido. É aquela pessoa que onde chega sempre vai dar o que falar, não tem como falar. Eu não sei se ele veio, porque quando essa pessoa chega é impossível não notar a sua presença. Cadê os sanguíneos de plantão aí? Que apareçam, se manifeste os sanguíneos de plantão. Vamos lá. Pedro, como um bom sanguíneo, gente, de todos os discípulos de Jesus, ele era muito participativo. Então ele sempre participava. Quando Jesus abria a oportunidade de fazer alguma pergunta, era Pedro que respondia. Certa feita, Jesus perguntou para os seus discípulos: o que as pessoas estão dizendo ao meu respeito? Quem eles estão dizendo que eu sou? E os discípulos falaram: olha, estão dizendo que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Jesus falou: tudo bem, perfeito. Mas e vocês? Vocês que estão andando comigo já há 2 anos, quem eu sou para vocês? Diga para mim. Os discípulos ficaram com medo de responder. Todas as vezes que estamos diante de uma pergunta dessa forma, dessa magnitude, por mais que sabemos a resposta, nós tememos responder. Vai que eu erro, vai que eu passe vergonha, não é verdade? Não é isso que vem na nossa mente? Porém, Pedro, gente, como eu já disse aqui, como um bom sanguíneo, ele não perdeu viagem. Ele levanta o dedinho e fala: eu sei quem o Senhor é. Diga, Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento, gente, quando Pedro responde isso, houve um grande silêncio, porque geralmente Pedro era aquele que estava sempre fora, aquela pessoa sempre que pisa na bola, a linguajar aqui de São Paulo, aquela pessoa que dá gafe, aquela pessoa que às vezes perde a oportunidade de ficar calada. Mas nesse dia Pedro acertou. Pedro falou uma coisa que era verdade. Jesus não ficou parado. Jesus simplesmente ele fez um elogio, um dos maiores elogios que ele poderia fazer para alguém. Jesus naquele momento não economizou elogios e pompas para o acerto de Pedro. Jesus olhou e falou: Pedro, muito bem, porque quem te revelou isso não foi nem a carne, nem o sangue, mas foi meu Pai que está no céu. Pedro fica todo pomposo: agora eu falei certo, agora eu sei das coisas, agora eu acertei. Tá vendo aí? Imagina o Pedro olhando para os discípulos, um a um, dizendo: tá vendo? Eu acertei. Tá vendo aí? Eu sei das coisas, eu sou inteligente, eu sou demais. E Pedro ficou todo prepotente naquele momento, orgulhoso de si por ter acertado, e Jesus continua falando, gente. Falou: olha, gente, é o seguinte, vamos mudar de assunto agora, Pedro. Eu serei entregue nas mãos dos homens, vão me prender, eu vou ser preso, mas vou ressuscitar ao 3º dia. Pedro, gente, devido à empolgação do elogio que havia recebido minutos antes, levanta o dedinho de novo, e como ele estava com moral, Jesus falou: fala, Pedro, qual é a próxima revelação que você tem? Aí Pedro, irmão, acabou com tudo. Todo elogio que ele recebeu, colocou tudo a perder. Pedro falou: não fala isso do Senhor, não. Não diz que o Senhor vai morrer. Você não vai morrer, não. Você não pode morrer. Mas Pedro não entendia, gente, que era necessário Jesus morrer na cruz para nos dar a salvação. A morte de Jesus
nos promoveria aos céus e à vida eterna. Foi para isso que ele veio. E quando Pedro fala dessa segunda vez de forma errônea, tentando atrapalhar inclusive a minha e a sua salvação, Jesus olhou e falou: para trás de mim, Satanás, você me serve de escândalo, porque você não conhece as coisas que são de cima, só as que são da carne. Eita, gente, aí Pedro murchou de novo, ficou tristinho e alguém deu risada. Tá vendo? Ele nunca acerta, e quando acerta, já erra na sequência. Mas esse é Pedro, gente, esse é Pedro, com seus altos e baixos. Esse é Pedro. E o mais interessante é que Jesus ama Pedro do jeito que Pedro é. Jesus te ama do jeito que você é. Você não precisa mudar para agradar Jesus e nem agradar ninguém. Mudar a sua essência, eu digo, tá certo? Mudar a sua forma de ser. Se você é animado, continua sendo animado. Se você é mais contido, continua sendo contido. Se você é uma pessoa mais séria, continue sendo sério. Você não precisa mudar a sua essência. Entenda isso. Não estou dizendo em relação a pecados, a maneiras de viver. Estou dizendo sobre essência, sobre temperamentos. Me entendam, você não precisa mudar o seu temperamento para agradar a Jesus, porque foi Ele que te criou, inclusive, e Ele te ama da maneira que você é. Falando sobre Pedro, gente, Pedro ele vai acertando, Pedro vai errando, Pedro vai indo para cima, Pedro vai acontecendo coisas boas e coisas ruins. Porém, quando Jesus reúne os discípulos na última Santa Ceia, Jesus olhou e falou: Pedro, ainda antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Uma conversa muito séria que Jesus teve com Pedro, e ele abriu para Pedro essa situação. Ele disse que iria acontecer. Pedro automaticamente se defende. Não, eu não vou te negar não, Senhor. Se possível, eu vou morrer contigo. Se o Senhor for preso, eu vou querer ser preso também. Se mexerem com o Senhor, estão mexendo comigo. Eu sou seu parceiro, nós estamos juntos. Eu vou te ajudar, eu vou para cima do soldado, eu não tenho medo de ninguém. Inclusive Pedro carregava uma espada na bainha, e Jesus, vendo a espada, deixou lá, porque sabia que na hora certa iria cuidar, iria libertar Pedro daquela espada. Mas naquele dia, Pedro, era para ele ter recebido esse conselho de Jesus, ao invés de tentar se justificar, era para ele simplesmente refletir. Tem coisas na vida, gente, que não é para justificar, não é para falar, é para reflexão. Existem momentos que, ao invés de você falar, ao invés de você retrucar, ao invés de você se justificar, fique em silêncio. Fique em silêncio. Medite sobre o que foi falado. Veja o fundamento. Veja se tem sentido. Veja que o que falaram foi para o seu crescimento, foi para você amadurecer. Em vez de você tentar ficar falando. Tem gente que fala muito e não ouve nada. Você às vezes precisa ouvir mais. Eu preciso ouvir um pouco mais. Falta em nós às vezes essa sabedoria de ficar quietinho e escutar, deixar as coisas se assentarem, deixar as coisas acontecerem. E Pedro naquele dia poderia ter simplesmente refletido sobre aquela palavra e ter tomado mais cuidado. Porém, quando Jesus foi preso, Pedro estava próximo. Algumas pessoas se aproximam de Pedro e falou: peraí, você é um deles. Você é um deles. E Pedro olhou naquele momento e falou: não sou não, nem conheço ele. Eu nem sei quem é esse homem que foi preso. Primeira vez que Pedro nega. Outros soldados passam e falam: a sua fala te condena. Com certeza você é um dos que andavam com Jesus, não é? Pedro falou: não, eu não sou. A terceira vez vieram e perguntaram, Pedro negou por 3 vezes. Quando o galo canta, eu estive na igreja do Canto do Galo, lá em Jerusalém. Dizem que pode ser que seja um galo de verdade animal, ou era na verdade um sino que tocava para troca de turno de soldado. Eles não sabem dizer ao certo, mas lá na igreja do Canto do Galo em Jerusalém tem uma estátua bem grande de Pedro, pessoas ali ao lado tentando prendê-lo e um galo em cima cantando. Sim, uma simbologia, na verdade, representando que Pedro nega Jesus por 3 vezes. Naquele momento, gente, que Jesus foi preso, crucificado, Pedro foi tomado por uma culpa muito terrível. Uma das piores sensações que existem, sentimentos que existem, é o sentimento de culpa. É esse sentimento que faz muitas pessoas entrarem num quadro terrível de depressão, num quadro terrível de síndrome do pânico e desenvolver, e daí vai todo tipo de doenças psicossomáticas. O sentimento de culpa é o que mais destrói o ser humano por dentro. O nosso cérebro, eu falo isso na terapia para os meus pacientes, o nosso cérebro, gente,
ele não gosta de histórias incompletas. O nosso cérebro, ele não gosta de histórias que não tenham um final, que não tenham um desfecho. Então, nosso cérebro ele fica tentando completar. Imagine que essa parte aberta aqui é uma história que começou. E o nosso cérebro fica procurando essa parte aqui para poder fechar esse loop, para poder fechar essa história. Então, geralmente, vamos entender isso aqui. Essa parte aberta foi um casamento que começou no ano de 98 e acabou em 2024. Esse casamento acabou aqui. Não fechou, não teve um desfecho, não teve um final feliz, não teve um casamento feliz, houve um divórcio, houve separação. E o que o nosso cérebro ele fala? Algum culpado teve para esse casamento não ter dado certo. Como alguém casa e separa, como alguém vai embora, como alguém divorcia, como alguém abandona a família. O cérebro fica procurando um culpado, um motivo para aquilo. Muitas vezes o cérebro ele não encontra. E geralmente a pessoa depressiva, a pessoa que mais sofreu na relação, a pessoa que foi abandonada, que foi traída, que foi deixada, o cérebro vai falar para essa pessoa, sabe essa parte que está faltando aqui em cima? É porque você foi errada. Esse divórcio só aconteceu porque você é a culpada. Você não fez o que tinha que ser feito. Você não foi mulher sábia, você não tratou ele direito, você não cuidou dos filhos, não cuidou da casa, não cuidou de nada. Sabe esse loop que está aberto? O cérebro ele quer completar com um sentimento de culpa. É onde a pessoa entra numa depressão tão grande. Fecha esse loop e a pessoa se sentindo culpada. É verdade, meu marido foi embora por causa de mim. Minha mulher me abandonou porque eu não fui bom o suficiente. Eu fui mandado embora porque eu não fui competente. Aconteceu tal coisa porque eu sou culpado. Sabe, o nosso cérebro não gosta de histórias incompletas. Ele fica tentando completar a história. E geralmente ele completa a história nos colocando na cena como vilão, como culpado. É justamente isso que o nosso cérebro faz. Nos coloca como culpado. Que tem de pessoas amargando a dor do divórcio, de tudo que já passou, ainda se sentindo culpado, gente. Era isso que Pedro estava vivendo. Sentimento de culpa, sentimento de se sentir o responsável pela crucificação de Jesus. E naquele dia Jesus falou para Pedro. Pedro não prestou atenção. Lembra que eu falei que era para Pedro ter ficado refletindo em vez de ficar tentando falar? Jesus falou: Pedro, eu preciso ser morto. Faz parte do projeto de Deus eu ser crucificado para trazer salvação para a humanidade. Era para Pedro ter se confortado com essa palavra e falou: é verdade, então eu não tive culpa. Jesus foi preso porque tinha que ser preso. Jesus foi pego pelos soldados porque fazia parte do plano de Deus. Pedro não conseguiu pensar isso. Assim como você que está me ouvindo não consegue se livrar do sentimento de culpa. Eu te convido a buscar ajuda profissional, ajuda espiritual para se livrar do sentimento de culpa. Diminuindo o sentimento de culpa, diminui a dor emocional, diminui os problemas, diminui o lixo emocional que você está carregando. Você precisa se livrar disso o quanto antes, porque está aumentando dia após dia. Pedro movido por uma grande culpa. Pedro movido pelo sentimento terrível, sentindo ele o culpado pela prisão de Jesus. E aí entra a crença limitante, que é a crença que quando nós falhamos, Deus nos desqualifica, que quando eu peco, Deus se esquece de mim, que quando eu erro, Deus vira as costas para mim e não quer saber de mais nada ao meu respeito. Pedro é tomado por esse sentimento de culpa e ele vai amargando dia após dia. Jesus é crucificado, Jesus é morto, Jesus ressuscita e Pedro continua com aquele amargo no seu coração. Eu sou culpado. Aconteceu isso porque eu fiz de errado. Eu não vigiei. Eu dei lugar para o inimigo. Sabe esse sentimento que você tem sentido constantemente? Eu quero falar agora para você, mulher, que sofria naquele casamento tóxico, onde você era agredida verbalmente, agredida fisicamente, traída, machucada. Quando você se decidiu dar um fim nesse relacionamento, antes dele tirar sua própria vida, pessoas colocaram na sua mente que você era culpada, que você não foi a mulher sábia. Afinal de contas, a mulher sábia edifica a casa, e na cabeça dessas pessoas, ser sábia é apanhar, é sofrer abuso emocional, sexual, agressão física. Na cabeça dessas pessoas religiosas, elas acham que ser sábia é você aguentar tudo e ainda sorrindo como se nada tivesse acontecendo. Não é isso. Não é isso. Talvez hoje você está ferida, machucada, achando que Deus é o carrasco, porque assim te apresentaram Deus como alguém carrasco. Olha outra crença limitante aí, que Deus é aquele perverso.
quando eu peco, Ele fica doido para me punir, que quando eu erro, Deus Ele está doido para acabar comigo. Foi o que aconteceu comigo, gente. Ao longo da minha caminhada em 2021, eu tive um problema, eu pequei. Em 2022, minha mãe, ela desapareceu. Minha mãe ficou 3 dias sumidas. Eu tentando achar minha mãe, ela sumida. Uma das pessoas, uma das crentes, uma pastora, até amiga minha, ela falou para mim, sabe por que você está passando por isso? Deus está cobrando de você, porque você não está mais dirigindo igreja, você não está mais apacentando. Eu pensei, meu Deus do céu, Senhor, eu já estou passando a dor de estar vivendo um problema difícil, uma reconstrução. Agora minha mãe some, é o Senhor me punindo, então o Senhor nunca me amou. Eu poderia ter pensado isso, então o Senhor não me quer bem. Como assim? Deus só me queria bem quando eu estava fazendo as coisas certas? Quando eu erro, então Deus me desqualifica? Foi isso que ela me disse. Se eu não tivesse estrutura, gente, eu poderia naquele momento pegar raiva de Deus. O que tem de pessoas magoadas com Deus porque acham que Deus está te punindo, que Deus está te pressionando, que Deus está te ferindo porque você fez um erro. Quantas das vezes você se pega, você que está me ouvindo mesmo, você se pega pensando onde foi que eu errei? Fica procurando pecados que nem cometeu para tentar justificar o sofrimento que você está passando. Pedro também estava nessa situação, achando a falha me desqualificou. Uma vez Jesus me encontrou lá na pescaria, Pedro pensou. Me mandou ser pescadores de homens, mas porque eu pequei agora, ele não vai olhar nem na minha cara. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. O Jesus que eu prego aqui no Café com Palavra não é o Jesus que outras pessoas pregam. O Jesus que se importa com você só quando você está bem. O Jesus só quer você quando você está limpinho, certinho, bonito, cheiroso. Não. O Jesus que eu prego é o Jesus que me amou nas minhas maiores imundícias, no meu maior pecado. Quando eu estava caído, prostrado, Ele me amou. E todos os dias, quando eu peco, Ele continua me amando e me dando força para renunciar o pecado e ter uma vida santa diante dEle. Jesus não é oportunista. Pessoas oportunistas são assim. Só te querem quando você está bem. Quando você não tem o que oferecer, elas viram as costas. O meu Jesus, o Deus da Bíblia, o Deus que eu prego nesse canal todos os dias, Ele não é assim. Ele te ama, mesmo diante das suas falhas. Eu olho para Pedro, gente, e psicologicamente, as culpas que Pedro vivia, culpas maltratadas ou culpas não tratadas, elas se transformam em autoexclusão. Toda pessoa que tem culpa não tratada, ela automaticamente se exclui. Eu vou sair da igreja, eu vou desviar, eu vou abandonar, eu não vou mais trabalhar, eu não vou vir mais para cá. Por quê? Porque a culpa, quando não é tratada, ela gera em nós autoexclusão. Eu não me sinto mais pertencente, eu não me sinto mais digno de estar no meio dessas pessoas, eu não me sinto como eles, eu sinto que eu sou diferente. Que tem de pessoas que abandonaram a fé, abandonaram a presença de Deus, abandonaram o âmbito familiar porque se sentem diferentes, por causa de coisas que aconteceram na sua vida, por causa de caminhos que você percorreu, por causa de escolhas que você trilhou. Hoje a palavra vem para você. Pare de pensar assim, pare de se excluir de lugares, de projetos, de coisas. Deus te ama muito e tem um projeto na tua vida. Jesus encontra Pedro ali e passa por todos, vai conversar com Pedro e pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu, coração tremendo, coração acelerado. Ele falou: Senhor, eu te amo. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Naquele momento, Pedro, ele ficou incomodado, dizendo: Senhor, tu sabes tudo, tu conheces o meu coração. Eu digo que eu te amo não da boca para fora, mas eu digo de todo o coração. Jesus olhou e falou: apacenta as minhas ovelhas. Era Jesus dizendo para Pedro: eu sei o que você fez, eu sei que você pecou, eu sei do seu erro, eu sei do sentimento de culpa, mas eu continuo contando com você para o meu projeto. Eu não te excluí, eu estou te incluindo. Ainda vou dizer mais: quem apacenta é pastor, quem apacenta é líder, quem apacenta tem autoridade, quem apacenta é digno de respeito. Então eu estou chamando você não para ser uma ovelha, mas para ser um apacentador delas. Eu quero dizer para você nesta manhã, eu preciso dizer isso: Deus sabe o que você errou, Deus sabe que eu errei, Deus sabe que nós erramos, e ainda assim
Ele confia em nós cargos de autoridade. Ele confia em nós posições elevadas. Ele confia em nós cuidar de pessoas que estão feridas, assim como um dia nos feriram. Ele confia em nós fazer algo extraordinário nessa terra. Naquele dia, Pedro jogou por terra a crença limitante, que o erro o excluiria, que o erro faria Deus abrir mão dele, que Deus não ia querer mais ele. Pedro entendeu que mesmo ele errando, Deus o amava, Deus o escolheu, Deus o havia separado para algo glorioso. Para essa manhã de hoje, eu concluo essa mensagem dizendo: você é amado de Deus. Este teu filho que está nas drogas, que está perdido, que está na prostituição, ele é amado de Deus. Essa moça que hoje a sociedade olha e julga pela sua roupa, pelas suas opções, pelo caminho que ela segue, ela é amada de Deus. E o Senhor está dizendo: eu vou limpar, vou curá-la primeiro por dentro, vou curar você por dentro, diz o Senhor, das feridas emocionais, vou te limpar por fora e vou confiar em você, fazer coisas grandes na minha presença. Quero que você receba essa palavra nesta manhã de hoje. Eu quero orar por você neste momento e selar que Deus nos escolheu para vivermos coisas grandes na presença dEle. Coloque a mão sobre o seu coração. Após a oração tem um recado importantíssimo sobre o nosso grupo de oração. Começou ontem, coisa boa, mas vamos orar antes. Senhor Deus, em nome de Jesus, confirma essa palavra na vida deste homem, na vida desta mulher, desse jovem. Eu abençoo no teu nome, profetizo vitória, profetizo bênção, profetizo algo novo para o teu filho e para a tua filha. Abençoa grandemente em nome de Jesus, em nome de Jesus. Respira fundo, abre o sorriso, 9h15, é isso mesmo. Deus abençoe você nesta manhã de hoje, nesta manhã de quarta-feira. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Quero dar um recado importante para vocês, que hoje, quarta-feira, segundo dia da nossa corrente de oração, ao meio-dia. Pastor, é nesse mesmo canal? Não é nesse mesmo canal não, meu filho. É no novo canal. No novo canal você vai colocar assim no YouTube, Carlos Goncalves, não é Gonçalves com C cedilha, é com C mesmo, normal. Vai ficar Carlos Goncalves, todo junto, 7777. 4 vezes o número 7, tá certo? Carlos Goncalves. Coloca aí, tá no YouTube normal. Lá na parte de pesquisar, você coloca lá Carlos Goncalves 7777. É fácil demais, meu Deus do céu. Vai colocar para se inscrever e todos os dias ao meio-dia eu quero orar por você. É um outro canal, não vamos misturar Café com Palavra aqui. O canal da oração é outro, YouTube é outro canal, tá certo? Já expliquei como é que entra lá. Quem está no nosso grupo do WhatsApp, tem o número do grupo aqui embaixo também na descrição. Quiser entrar no grupo, entra lá também. Quem está no nosso grupo do WhatsApp já recebe todo dia. Quando a gente começa a oração, eu já mando o link lá para você orar comigo. Então vai ser uma campanha forte de oração. Vamos começar a semana que vem. Essa semana é uma semana de preparação. Estamos avisando todo mundo, chamando todos para entrarem, se inscreverem no canal, porque a partir de semana que vem vamos entrar em uma campanha muito forte de oração por você, pela sua casa, pela sua família. Haverá salvação. Esse segundo semestre de 2025, gente, é o semestre da dupla honra sobre a sua vida, tá certo? Deus te abençoe, beijo no seu coração. Aguardo vocês meio-dia para a nossa oração.